Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui novamente para a nossa quinta aula aqui do concurso da SES. Sou o professor Luciano e nós vamos trabalhar aqui hoje o primeiro e o segundo ciclo da borracha, né? Os dois ciclos aí do período da extração dessa goma elástica aqui na Amazônia. A gente vai entender um contexto de tudo isso, como isso aconteceu, para compreendermos melhor. Então, neste momento, nós já estamos falando aqui na parte da história, né? Nós estamos falando aqui no final do Império, tá? E início da República. A gente vai falar aí final do Império e ali até meados do século XX já na República, tá bom? Então, fiquem atentos aí à nossa linha do tempo. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, a gente tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, falando outras aulas que pode até ajudar você a ter uma visão diferente também sobre aí o primeiro ciclo da borracha, tá? Mas aqui a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais detalhada. Bom, o que vocês precisam saber antes de começar a lembrar do ciclo da borracha? Que antes dele nós tivemos três grandes fases aqui no que é o território de Rondônia. Nós tivemos as drogas do sertão, primeiramente na Amazônia como um todo. Depois nós tivemos o ciclo do ouro aqui, ó, na bacia dos rios Guaporé e Mamoré, né? Então, as drogas do sertão que foi caracterizado ali principalmente pelo extrativismo, baseado nas drogas do sertão, extrativismo esse que utilizava mão de obra indígena, mão de obra escrava também, e o ouro do Guaporé que utilizava mão de obra indígena e mão de obra escrava, seja indígena ou africana. E aí nós tivemos um terceiro ali já com as políticas pombalinas, né, do Marquês de Pombal, a partir de 1750 até 1830, mais ou menos ali, a gente vai ter um ciclo agropecuário, agrícola. O que foi isso? Uma tentativa de trazer uma agricultura para a região para garantir o abastecimento dessa região. Lembrando que a região amazônica era até então muito isolada, então era difícil trazer gêneros agrícolas para abastecimento das populações que aqui viviam. Então, por isso também dificultava a fixação humana nesse espaço. E aí, entre 1880 e 1913, nós temos o período áureo, tá? O período áureo da borracha, não é o ciclo, mas é o período áureo, ali onde tem a maior quantidade, tá, de exploração desse produto. Com isso, a região toma outras feições, aí vocês vão ouvir um termo chamado Belle Époque, que significa bela época. Cidades como Manaus e Belém experimentaram uma riqueza tão grande, tão absurda para a época, que parecia que era a Europa dentro da Amazônia. Manaus era chamada de a Paris dos Trópicos. Recebeu o Teatro Amazonas, né, a construção do Teatro Amazonas, com toda uma infraestrutura, com toda uma arquitetura europeia, a Catedral Metropolitana de Manaus, recebeu bondinhos, recebeu eletricidade, recebeu calçamento das vias, assim como Belém recebeu o mercado de ferro, recebeu bondinhos, recebeu infraestrutura elétrica, pavimentação, o Teatro da Paz, uma série de infraestruturas para atender os barões da borracha, aquelas pessoas ricas que estavam vindo para viver nessas regiões aqui dos confins amazônicos. Mas o que eu quero deixar bem claro, apesar da riqueza da borracha ter gerado assim, a borracha ter gerado uma riqueza, né, vou colocar assim de forma melhor, essa riqueza ela não foi bem distribuída, nem geograficamente e nem do ponto de vista, né, populacional. Por que não geograficamente? Porque a riqueza ela ficou concentrada principalmente em Manaus e em Belém. Principalmente, aí nós vamos ter Porto Velho também por causa da estrada de ferro Madeira Mamoré, com investimento muito alto. Mas principalmente, tá, em Manaus e Belém. E aí os outros centros ali que vão surgindo, os outros núcleos de povoamento e municípios, cidades, povoados, vilas, que vão surgindo, vão pegando aí um resquício desse crescimento todo, tá? Isso vai atrair, olha só, uma leva muito grande de nordestinos e estrangeiros para a região. Esses nordestinos, eles vêm para cá atraídos por diversos fatores, a gente já vai falar sobre isso, tá? E, claro, os investidores externos que se fixaram em Belém e Manaus, tá? Além de Porto Velho, já mais tardiamente Porto Velho, porque aí Porto Velho, a gente vai dizer ali de Porto Velho de 1905 para diante, quando começa mesmo a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, né? A última fase de construção, na verdade, né? Porque as tentativas foram várias, mas a última que deu certo, que construiu, que vai atrair ali uma quantidade maior de pessoas, já no fim do primeiro ciclo da borracha.
E os primeiros estudos, olha só, sobre a borracha, eles datam lá de 1743. O europeu, quando chegou aqui, ele percebeu que os indígenas já conheciam a borracha, os indígenas já usavam essa borracha para várias funções, seja para tratamento de doenças, seja para se proteger do frio, para fazer flechas incendiárias. E Charles Marie de la Condamine, ele levou algumas desses pedaços de borracha, né, algumas amostras para a Europa, e estudou e não conseguiu chegar a nada. E aí foi o senhor Charles Goodyear, tá, daquela marca de pneus lá, Goodyear, em 1839, que por um acidente ele acabou descobrindo, um acidente no laboratório, quando ele tentava ali fazer, ele era um inventor estadunidense, e ele tentava ali fazer a borracha ficar mais resistente, mais elástica, mais resistente, né, própria para o uso industrial. Ele acabou misturando ela com enxofre acidentalmente e descobriu então o processo de vulcanização dessa borracha, né, tornando ela mais resistente. E aí foi o pontapé inicial para ter aí, né, essa exploração do látex em toda a região. Bom, vamos lá. No início dessa exploração do látex, desculpa, se deu muito ali nas proximidades da cidade de Belém. A primeira técnica empregada não era aquela técnica que a gente está acostumado a ver nos livros, por aí, nas fotos, nas imagens, que tem aquela ranhura, né, no caule da árvore ali, onde tem ali uma vasilha que faz a coleta da seiva da árvore, etc, etc. Era uma técnica chamada arroxo, tá? Que, no caso, ela se tornava extremamente prejudicial à árvore. O arroxo, ele consistia em quê? Pegar a árvore, a árvore, a Hevea brasiliensis, né, que é o nome científico da seringueira, fazia vários cortes nessa árvore e amarrava, trançava cipós nela e estrangulava a árvore, ou seja, matava a árvore para extrair o látex. Não era nem um pouco sustentável. Não era nem um pouco sustentável, tanto que antes de ser proibido esse método, a região ali de Belém, onde começou ali as primeiras explorações do látex, né, a primeira exploração ali da borracha, essas regiões haviam registrado já o desaparecimento da Hevea brasiliensis, só para você ter uma ideia assim, de quanto esse método empregado ele era muito ineficiente do ponto de vista econômico e ambiental também. Bom, e é claro que isso fez com que surgisse, né, uma pressão para buscar novas áreas produtoras de látex. Isso indo para o interior da floresta, tá? Ocupando as áreas dos rios Tapajós, Madeira, Purus, Juruá, Guaporé e assim por diante. Essas áreas, então, naturalmente começaram a receber esses fluxos intensos de imigrantes com aprimoramento das técnicas e os resultados foram elevados, então produzindo mais látex. Então a gente tem aqui, ó, a região de Belém, deixa eu riscar aqui, ó, a região de Belém, onde começou a produção do látex. Com o desaparecimento da Hevea brasiliensis, o que aconteceu? Começaram a adentrar pelos vales dos rios amazônicos, aqui ó, Rio Madeira, Rio Mamoré, Rio Guaporé, tá? O Rio Amazonas seguindo aqui pelo Rio Purus, tá? O Rio Solimões seguindo aqui pela bacia do Juruá e assim por diante. E assim nós tivemos a ocupação, que a gente até viu na aula passada sobre o território do Acre, né? Aqui a gente tem a ocupação, inclusive, do território acreano na exploração, no processo de exploração da borracha. E a borracha amazônica, ela estava ali para atender, né, essa exploração toda estava ali para atender mercados internacionais. Que mercados internacionais? Vamos lembrar o seguinte, por que escolheram a borracha, por que a Amazônia, por que esse produto? A gente tem que saber por quê, né, o que estava acontecendo no mundo naquela época para todo mundo querer borracha. Havia uma crescente demanda dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, na Europa, mas principalmente a Inglaterra, impulsionados pela forte industrialização. Nós estávamos vivendo ali a segunda revolução industrial, nós enquanto humanidade, e um período de ascensão econômica muito forte dentro da Europa e dos Estados Unidos. E isso estava gerando, né, uma pressão para atender essas necessidades industriais. A gente tem que lembrar que nessa época não existia a borracha sintética, essa que a gente usa hoje nos nossos calçados, nos nossos utensílios, né, tudo que a gente tem em casa hoje. A borracha que nós utilizamos hoje, a maioria é sintética, só usa-se borracha de látex para luvas
hospitalares, para preservativos, para alguns casos assim que é mais relacionado à saúde humana. Já a borracha sintética é utilizada em pneus, em tudo. Só que a borracha, nessa época, ela era usada para tudo. Inclusive, ela impulsionou a indústria automobilística nesse momento, porque estava surgindo o carro. O carro tem roda, a roda tem pneu. E a bicicleta também. Também dessa época, a bicicleta precisava de pneus, né? E para isso, demandava-se muito e muito látex. Então, o ciclo da borracha ele foi responsável por levar prosperidade para a região amazônica, embora, que eu já falei, a distribuição da riqueza tenha sido desigual e tenha se concentrado nas grandes cidades, como Manaus e Belém, a capital do Amazonas e do Pará, respectivamente. Então nós temos essa situação aí para a gente sempre pontuar muito. A riqueza da borracha, ela estava ligada a mercados internacionais, ou seja, a borracha é uma commodity, assim como hoje o petróleo como o carvão mineral, como a soja, como o milho, né? Todos esses são commodities, ou seja, que têm seus preços regulados de acordo com o mercado internacional, hoje pela Bolsa de Valores, tá? E, claro, um crescimento demográfico na região, né? As consequências disso, nós vamos ter um crescimento demográfico aceleradíssimo na região. Regiões antes habitadas por poucos grupos indígenas passam agora a ter a presença de seringueiros e trabalhadores para a extração do látex, né? Não eram só os seringueiros, nós tínhamos vários trabalhadores, a gente vai ver toda a estrutura aqui de um seringal. Há alterações do padrão de vida e de cultura local, com esse choque, né, de culturas, de pessoas vindas de todo quanto é lugar, inclusive do estrangeiro, né, estrangeiros vindo para a Amazônia. Aí nós temos barbadianos na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, nós temos americanos, nós temos ingleses, nós temos os sírios, os libaneses, nós temos uma série de povos, de populações que vêm para cá, os japoneses, no caso do Amazonas. Então, há uma quantidade muito grande de pessoas vindo para a Amazônia. Aí, claro, isso vai quebrar o isolamento, né, diante do mundo, que a região era isolada, né, diante do mundo, com a vinda de muitos estrangeiros e a facilidade na penetração através das linhas de navio a vapor. Lembra da aula passada que eu falei sobre os navios a vapor? Se você não assistiu, assiste a aula passada para entender do que a gente está falando aqui, ó. Os navios a vapor no Rio Amazonas e nos seus afluentes foram fundamentais para que se atingisse aí uma grande produção de látex em curto espaço de tempo. Então a gente pode analisar assim, ó, de três formas a migração das pessoas para cá. A imigração dirigida, que foi no primeiro momento, quando ali em 1750 até 1830 houve uma tentativa de trazer um ciclo agrícola para a região, só que esse ciclo agrícola ele falhou, então as pessoas se direcionaram principalmente para a extração do látex, ou seja, largaram a produção de alimentos e passou a produzir o látex. E isso vai ter uma consequência aí nesse ciclo da borracha, que a gente vai ver o sistema que foi utilizado para a produção na região. Como que abastecia a região? Que é o que a gente vai ver já já. Imigração induzida. Os nordestinos vieram para a extração do látex, eles foram induzidos a vir, olha, a riqueza fácil, a Amazônia, fartura, muita chuva, muito isso, muito aquilo, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar muito rico, é o ouro do momento, o látex, né, que alguns chamavam de ouro branco, por causa da seiva branca, outros de ouro preto, por causa quando a pela, né, a bola ali ficava pronta, ela ficava preta, né, depois de coagulada. Então, atraiu muitos nordestinos, mas tem um outro fator, por que os nordestinos vieram? Por causa de uma seca muito forte na região, ali em 1877, 1880, a região foi abalada por uma grande seca, onde o rebanho praticamente da região se acabou, principalmente no interior da região nordeste, falando do interior, tá? Não é do litoral. Então acabou se tornando uma região de repulsão de pessoas, e a Amazônia passou a ser uma região de atração. E nós tivemos a imigração espontânea, que os próprios trabalhadores buscavam vir em busca de oportunidade. Essa foi a que mais funcionou, a que mais aconteceu, onde as pessoas se viravam para chegar até os seringais, até as regiões para fazer comércio, etc. Então nós tivemos aí essas três formas de imigração, tá, para dentro da Amazônia. E aqui, ó, nós temos também a mão de obra indígena, tá? A mão de obra indígena, a política de integração indígena na sociedade, né, através da exploração de sua mão de obra para o trabalho em seringais e transporte das pelas de borracha pelos rios. Os indígenas, como eles conheciam muito bem os rios, a sua força de trabalho era muito utilizada
principalmente para fazer esse transporte das pelas de borracha pelos rios. Claro, as consequências imediatas, né, com essas medidas, nós temos já os povos indígenas dizimados por doenças trazidas pelos estrangeiros, os vícios, né, suas terras subtraídas para essa exploração do espaço, para essa exploração econômica, né, capitalista, as migrações nordestinas. Aí a gente vai ter esse choque de nordestinos com os indígenas também na região. Aqui o que eu falei para vocês, ó, a seca de 1877 e 1880, né, eliminou quase todo o rebanho da região ali nos sertões. Calcula-se que cerca de 300 mil nordestinos tenham chegado aqui, ó, entre 1870 até 1920, isso no primeiro ciclo da borracha aí, em diferentes momentos, ou seja, foi uma quantidade de pessoas muito grande vindo para a Amazônia, então um crescimento demográfico. Grande parte dessa população foi vitimada pelas epidemias, pelas fatalidades da região, doenças como a malária, disenteria, eram doenças que traziam muitos problemas para a região e muita dificuldade em tratamento. Então muitas pessoas chegavam e em menos de 3 meses morriam com essas doenças. Sem contar os ataques de indígenas, sem contar as questões insalubres de trabalho, a gente pode citar aí a questão dos seringais que eram muito insalubres, a falta de alimentos, tá? Tudo isso aí vão ser fatores que vão atuar aí negativamente nesse ponto de vista. E a imigração estrangeira, né? Nós temos a imigração estrangeira que foi aquela busca da riqueza fácil. A imigração nordestina também foi, mas essa aqui é aquela que atraiu mesmo o capital investidor, inclusive. Um ponto muito importante, o Estado brasileiro quase não investiu, né, no período áureo da borracha, no látex. Quem investiu foi o capital estrangeiro, tá? Quem investiu aí, esses aventureiros que vieram aí para a Amazônia. Aí nós temos lá, ó, os sírios e os libaneses começaram a chegar a partir de 1872 e eles trouxeram, claro, são povos do comércio, né, da antiga rota da seda ali, da região ali do Oriente, né, do Oriente Médio ali já com a Europa, e eles trouxeram ali o comércio e ascendiam socialmente e passavam a dominar o sistema de barracão que era utilizado para abastecer os seringais, tá bom? Então, a gente tem aí esse primeiro patamar para a gente poder entender. E agora a gente vai falar do apogeu da borracha, o período áureo, o período maravilhoso que a região, né, conseguiu aí alavancar a sua economia de forma assim meteórica, vamos dizer assim. As dificuldades da região começaram a atrair os imigrantes para a extração do látex, gerando o declínio das atividades agrícolas em detrimento da extração do látex. E aí a gente vai ter uma situação, vai ter comida, não vai ter comida para todo mundo? Então começa a surgir essa situação. Então, olha só, surge o sistema de aviamento para suprir as necessidades alimentares na região. O que era esse sistema de aviamento? O sistema ele funcionava da seguinte maneira, nós tínhamos a casa aviadora, o aviador menor, o regatão, o seringalista e finalmente o seringueiro. Tinha outros aí no meio, mas era basicamente essa estrutura. As casas aviadoras, elas compravam, né, elas se encarregavam da contratação, transporte e distribuição de imigrantes para chegar na região e também compravam suprimentos alimentares para a região, essas casas aviadoras. E elas estavam concentradas em Belém e Manaus, ou seja, eles tinham uma estrutura em que eles financiavam toda a exploração da borracha dentro da Amazônia, uma estrutura que nós chamamos de sistema de barracão ou sistema de aviamento. Esse sistema de aviamento era o nordestino quando chegava para fazer a extração do látex, ele já chegava devendo. Dentro do sistema de barracão ele já chegava devendo. Ele devia a cama, ele devia a barraca, ele devia a rede, a cama não, na rede, ele devia a comida, ele já devia as roupas, as ferramentas de trabalho, ele tinha que pagar tudo com a força do seu trabalho. A moeda de troca era isso, a força do trabalho, os equipamentos e os alimentos. E esses alimentos eles eram aviados por essas casas aviadoras, tá? Elas também financiavam as expedições da borracha para a abertura de novas áreas de extração, tá? As casas aviadoras, então, elas serviam como representantes aí dos ricos, né, do exterior, localizadas ali, então, em Belém e Manaus. Era como se fosse um representante comercial que fazia a distribuição
dos gêneros alimentícios para os seringais, né, e investimento para os seringais através do seringalista, não do seringueiro, do seringalista, e esse seringalista repassava esses investimentos ali dentro do seringal e organizava ali da melhor maneira que ele encontrava, tá? E aí nós temos o seringalista ou aviador de segunda linha e o seringal, tá? O seringalista ele recebia então os suprimentos do comerciante e repassava para o seringueiro através do barracão. O barracão funcionava dentro do seringal. O seringueiro negociava a seringa, o látex, né, coletado em troca de dinheiro e mantimentos, e também a ele aviados pelo seringalista. Então, o seringalista ele funcionava como um aviador menor mesmo. A casa aviadora enviava para ele, ele repassava isso para o seringueiro, tá? Os seringalistas da região, leia-se seringalista, tá, gente? Seringalista, o dono do seringal, o que tinha ali o poder sobre o seringal. Seringueiro, o que tinha sua força de trabalho explorada. Como diz Karl Marx, a mais-valia, tá? A força de trabalho ali, a exploração da sua força de trabalho. As terras eram mal distribuídas e os latifúndios eram comuns. Os seringalistas da região disputavam territórios ricos em árvores, produtoras de látex, né? E o território era conquistado e mantido pelo respeito. Eu gosto de lembrar o seguinte, como que eles definiam no meio da Amazônia qual era o território que pertencia a mim e ao seringueiro tal? Vamos dizer que esse aqui é um rio, tá? Aqui um rio, aqui tem seus meandros, né? Um rio na Amazônia. Ele chegava aqui nessa curva e dizia, ó, daqui pra cá é meu, até aqui, ó, daqui até aqui é meu. Isso aqui tudo, até onde a vista alcança, até onde eu conseguir. E o outro chegava aqui e fazia o mesmo. Se o outro dissesse que isso aqui, ó, pertencia a ele, aí era ou pelo respeito ou era pelo aquele que tivesse mais armas, tá? Aquele que tivesse ali maior poder sobre o território. Era comum essas disputas de território entre seringalistas, tá? Entre seringalistas. Como a terra era mal distribuída, o que que nós tínhamos? Os latifúndios. Os latifúndios eram muito comuns ali nessa época. O seringalista ele não era apenas o patrão, e sim a autoridade do seringal. Tudo o que acontecia no seringal passava pelo seringueiro. Ele controlava o fluxo de mercadorias, de pessoas, de armas, de suprimento e borracha. Até mesmo quando ele não estava. Porque quando ele não estava, ele tinha uma estrutura, né, do gerente, e o gerente fazia esse trabalho por ele, mas sempre comunicando o seringueiro, tá? Sempre tendo ali, o seringalista, desculpa, sempre comunicando ao seringalista quando possível, né? Já que a comunicação era muito difícil. E aí a estrutura social que nós temos dentro dos seringais aqui, era essa aqui, ó. O gerente, que era o subpatrão, que dirigia tudo no seringal, principalmente na ausência ou com a anuência do seringalista, mesmo que o seringalista estivesse, tá? O gerente estava ali sempre resolvendo tudo que tinha que ser resolvido. Nós temos também o guarda-livro, que é o que é responsável pela escrituração fiscal, comercial, registros de contas, né, talões, vendas de borracha, tudo ficava pelo controle desse guarda-livro, ou seja, tinha que ser uma pessoa alfabetizada, né, claro. O caixeiro, que era o responsável pelo barracão da borracha, abastecimento e pesagem da borracha, e distribuição dos gêneros alimentícios para os seringueiros, tá? O caixeiro ali, ele ficava responsável por isso também. Aí nós tínhamos os homens do campo, que era a conservação, benfeitorias do seringal, retirada de madeira, estruturas, né, construção como um todo. O comboieiro, esse comboieiro ele era incumbido de transportar os comboios no rio. Porque como que funcionava? Amarrava-se as pelas de borracha umas nas outras, em comboios pelo rio, e soltava rio abaixo para que chegasse, né, até uma localidade e de lá fosse transportado para uma embarcação maior, tá? Os comboios funcionavam dessa forma. Mateiro, que fazia o reconhecimento prévio das árvores para o corte, então ele fazia todo um reconhecimento da região e inclusive ele expandia o seringal, né, fazendo isso. E o toqueiro, que adentrava a mata abrindo as estradas para os seringueiros entrarem. Tá, mas e cadê o seringueiro, professor? O seringueiro tá aqui, nessa última, né? Nessa escala, o seringueiro era o último. Ele era encarregado pela extração do látex, geralmente eram nordestinos, trabalhavam em média, marquem isso, 16 horas por dia, ou seja, era uma força de trabalho exaustivamente usada, né? Era uma coisa assim absurda. Moravam em barracas de palha, alimentavam-se de farinha d'água e jabá,
de arroz também e das conservas que eles pegavam no barracão pelo sistema de aviamento, que essas conservas geralmente estavam estragadas, tá? Assim, com toda essa insalubridade, eles se tornavam alvo muito fáceis, né, das fatalidades da região. Malária, febre amarela, disenterias, animais peçonhentos, animais como a onça. Então a gente tem ali uma pessoa que ficava muito à mercê, né, das fatalidades da região. Ele extraía logo cedo, levantava muito cedo, né, em torno de 4 da manhã, e ao entardecer recolhia e começava a fazer a coagulação da borracha mais à noite, né. Vivia solitário em meio à floresta, sonhando um dia voltar, né, para sua família, geralmente no Nordeste. Então essas pessoas, a maioria que vieram para cá, nunca conseguiram voltar, sequer conseguiram retornar para os seus locais de origem por causa das fatalidades da região. A principal fatalidade, o mosquito, a malária, tá? E aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra bem aqui as pelas de borracha, ó, como elas eram, parece essas botijas, parece um sistema de botija, né? Porque ela é colocada num sistema que fica girando, né? E vai soltando a fumaça e fazendo a coagulação ali do látex para ele ficar assim, essa borracha, tá? E as relações entre os seringalistas e os seringueiros, como é que funcionava essa relação? Bom, alguns autores dizem que o seringueiro era um empregado, outros dizem que ele era um tarefeiro ali do seringalista, tá mais para tarefeiro do que empregado. O seringueiro muitas vezes ele agia com esperteza com o seringalista, porque ele era muito explorado, né, nesse modelo de produção ele era o mais explorado, então ele colocava às vezes pedras, galhos, ó, dentro das bolas de borracha, dentro das pelas, para aumentar artificialmente o peso das pelas ali de borracha. Só que, por sua vez, o seringalista sabia disso, então ele baixava o preço artificialmente também, propositalmente, e aumentava o preço dos produtos aviados ao seringueiro. Então o seringalista fazia disso também. A fraude era bilateral. Os dois cometiam fraudes aí dos dois lados, tá? E nós temos uma figura bem interessante nesse processo, que é uma figura que, vamos dizer assim, não era a figura do ponto de vista legal existente. Era uma figura como um contrabandista, vamos dizer assim. Não chega a ser um contrabandista, mas é quase isso. Era um regatão. O que o regatão fazia? Ele percorria os rios da Amazônia, né, em pequenos barcos, ou mesmo em canoas, e ele se ocupava do comércio. Tá? Ele quase que era um contrabando, mas não era bem contrabando. Ele fazia esse trabalho clandestinamente, porque o comércio só podia ser feito pelas casas aviadoras, então era um contrabando, né? Comprava a borracha do seringueiro, olha só, ele comprava a borracha clandestinamente do seringueiro por um preço mais baixo que o seringalista pagava. Mas por que o seringueiro vendia borracha para o cara por um preço mais baixo? Porque ele supria as necessidades que o seringalista não conseguia cumprir para com o seringueiro, principalmente as necessidades alimentares e dinheiro, porque raramente o seringueiro pegava dinheiro, porque o sonho dele era pegar dinheiro e, ó, cascar fora da região, né? Em Porto Velho temos a notícia de um desses regatores da Amazônia, a figura de Isaac Beckmol, acho que é assim, Beckmol, algo assim, que está enterrado ali no cemitério da Candelária no ano de 1913, tá? O mesmo vivia do comércio pelo Rio Madeira, oferecendo produtos dos mais diversos aos ribeirinhos, seringueiros e comunidades tradicionais. Então ele oferecia esses produtos não somente para os seringueiros, mas também para os outros povos que aqui viviam. Bom, nós tivemos uma intensa exploração da borracha e chega um momento que vai ter aí a decadência desse primeiro ciclo da borracha, que a gente já sabe que fim isso acontece, né? E ali em 1876, Sir Henry Wickman embarcou para a Inglaterra, tá, clandestinamente com 70 mil mudas de seringueiras para a Inglaterra. Esse senhor Henry Wickman, ele é considerado o pai da biopirataria no mundo. O pai da biopirataria no mundo, porque ele contrabandeou as sementes da Hevea brasiliensis para outra localidade clandestinamente, tá? Ele fez toda uma operação, foi toda uma operação ali em Manaus para ele conseguir embarcar sem ninguém saber que ele estava com essas sementes. As sementes foram cultivadas experimentalmente em estufas e vingaram ali cerca de 7 mil mudas em Londres, no Reino Unido, em estufa. Alguns autores dizem que foram 2.000 e poucas mudas, né? Eu encontrei divergências na literatura, mas isso pouco importa, tá? O que importa é que ele fez isso. Das quais foram transportadas para Ceilão, que vamos tentar lembrar aqui, geografia básica. Ceilão
Malásia, Sumatra, Bornéu, são todas localidades que ficam no Oceano Pacífico, numa região tropical, equatorial, para dizer bem na linha equatorial, que tem clima e chuva semelhante aqui na Amazônia. É o que eles fizeram, levaram para essas colônias britânicas, porque lá eram colônias ainda da Inglaterra, né? Colônias britânicas e holandesas, levaram para lá e plantaram essas héveas brasilienses, essas seringueiras, uma atrás da outra, bonitinha, como um plantio mesmo, como a gente planta café hoje em dia. E aí, claro, um plantio mais organizado, sem uma dificuldade de transporte, tinha estrada, tinha avião, tinha tudo já nessa época, já tinha muita coisa, então eles já conseguiam fazer, não tinha avião não, tá gente? Eles já conseguiam fazer o transporte de uma forma muito mais rápida do que aqui na Amazônia, que dependia de andar dentro da floresta, colocar as pelas no rio, jogar rio abaixo, levar pra, sabe? Então era muito mais fácil e uma qualidade muito, muito superior. E aí, no ano de 1900, as colônias britânicas na Ásia disputaram o mercado com apenas 4 toneladas de borracha. Isso, ó. Em 1876, ele saiu daqui levando as mudas, as sementes. Em 1900 já estava produzindo. E aí, em 1913, o Brasil exportava 39 mil toneladas, enquanto a Ásia 47 mil. E aí, em 1913, nós temos o fim do primeiro ciclo da borracha, tá? Que a gente vai de 1872 até 1912/1913. Alguns autores vão variar aí. Mas é nesse momento que nós temos aí o fim, a estagnação econômica da região com o fim do ciclo da borracha, tá? E claro, quando ocorre o fim aí do primeiro ciclo da borracha, a região entra numa estagnação econômica. Pum. Os investidores vão embora, abandonam seus casarões, Manaus vira uma cidade fantasma praticamente, né? Belém também. Há uma série de situações que acontecem. E muitos seringalistas, né, vão embora e seringais são abandonados, largados aí à própria sorte. E em 1939 e 1945, estoura a Segunda Guerra Mundial, né, que sacode a geopolítica e o Brasil entra em cena nessa questão da guerra. Eu já vi alguns autores escrevendo sobre a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil era muito mais alinhado, o governo brasileiro da época era muito mais alinhado a Hitler, a Alemanha nazista, do que aos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos oferecem dinheiro, o Brasil muda de lado rapidamente e vai para o lado dos Estados Unidos. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos entram num conflito porque o Japão bloqueou o comércio do Oriente, onde estavam lá Malásia, Sumatra, Bornéu, a região produtora de borracha, que havia ultrapassado a Amazônia, que impediu o comércio daquela região. O Japão impediu o comércio, né, daquela região com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos falou, olha, agora eu vou entrar na guerra, não vai ter jeito, eu vou, né, resolver isso aí porque está atrapalhando a minha produção industrial. Os Estados Unidos estavam produzindo o quê? Material para guerra, né? Era basicamente isso. E aí, em 1942, os aliados, né, então os Estados Unidos, Inglaterra, França, se voltam para a Amazônia a fim de extrair látex. É irônico que a Inglaterra, né, precisou da Amazônia, eles que contrabandearam a semente. Assim, temos a assinatura dos tratados e acordos de Washington proposto pelos Estados Unidos ao Brasil. O que era esse acordo de Washington? Os Estados Unidos falou bem assim, Brasil, vem aqui, eu preciso que você reative os seringais da Amazônia para nossa exploração, para nossa produção industrial. Aí o Brasil, tá, mas o que eu ganho com isso? Dinheiro. Eu vou te dar o dinheiro e você dá a força de trabalho, a mão de obra. E com isso surge então a figura do soldado da borracha, onde o Brasil direcionou pessoas, trabalhadores nordestinos, para irem para a Amazônia, ali entre 1942 e 1945, cerca de 100 mil nordestinos foram para a região, tá? Tinha um forte apelo populista, olha só, mais pneus para a vitória, né? Colaborar no esforço de guerra, né? Extrair borracha para a vitória. Tinha muito isso, tudo isso circulava nos jornais, circulava nas rádios, tá? Esse movimento todo do governo brasileiro impulsionando as pessoas para virem do Nordeste para a Amazônia, principalmente do Nordeste, para a extração do látex, os chamados aí soldados da borracha. E é nesse contexto que é criado o território federal do Guaporé, mas a gente vai falar isso em outra aula. E aí, a partir de então, em 1943, né, foi executado o movimento da segunda grande leva migratória. O governo de Getúlio Vargas criou a SENTA, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, a fim de fomentar essa movimentação. A maioria dos soldados jamais retornou e em 2003, bem recente, em 2003, né, do ponto de vista histórico, muito recente, foi instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados
para apurar a situação aí dos trabalhadores sobreviventes enviados à Amazônia. Hoje deve ter pouquíssimas pessoas sobreviventes dessa época, né? Porque a maioria aí já são quase centenários, né? Ou centenários, na verdade, né? Centenários, então são pouquíssimos sobreviventes dessa época. E é claro, após o conflito, né, o fim do conflito, em 1945, a Segunda Guerra Mundial entra em fim, a Amazônia se torna obsoleta novamente para a extração do látex, não tem mais necessidade dessa superprodução do látex, uma estagnação econômica toma conta novamente da região e tem fim mais um grande ciclo aí da borracha. O outro durou de 1872, 82, 902, 1912, durou 40 anos, esse durou apenas ali cerca de 3 anos, tá? Foi bem mais rápido esse segundo ciclo da borracha, foi tipo um susto, tá? Esse segundo ciclo. E aí nós vamos aqui para algumas questões, tá? Para a gente discutir aqui, ó. Questão 96, eu não coloquei a banca, nem coloquei qual era o concurso, mas é importante a gente ver aí. Na Amazônia, a atividade gomífera foi a força motriz da economia regional e proporcionou a conformação de elites com elevado padrão de vida, tão expressivo que lhes dava condições a tentar reproduzir o estilo de vida europeu. Isso aconteceu muito aqui na Amazônia. Esse momento de apogeu ficou conhecido como Belle Époque, que eu falei lá no começo da aula, e marcou a sociedade da região. Acerca dos ciclos da borracha na região amazônica, assine a opção correta. Letra A. O segundo ciclo da borracha teve motivações internas e externas indistintas do primeiro ciclo, acontecido entre os séculos 19 e 20, tá? Segundo ciclo. E a gente viu aqui, pessoal, que o segundo ciclo da borracha, ele aconteceu em meados do século 20, não no século 19. Então, essa está errada. Letra B. O primeiro ciclo amazônico da borracha teve Belém e Manaus como principais entrepostos comerciais e articulatórios com o mercado externo. Parece correto, né? Vamos ver a letra C. O maior pico de exportação da borracha aconteceu durante o mandato de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek governou o Brasil de 1955 a 1960. Não, né? A importância do primeiro ciclo da borracha fez esse produto ultrapassar as exportações de café, até então o principal produto do país. Será? A competitividade com a produção asiática fez a atividade extrativa da borracha aumentar sua produção e sua participação nas exportações. Não, a competitividade com a Ásia fez decair, porque lá era muito mais vantajoso. Então, qual que é a resposta correta aí? Letra B, tá? O primeiro ciclo amazônico da borracha teve Belém e Manaus como principais entrepostos comerciais e articulatórios com o mercado externo, as casas aviadoras em Belém e Manaus. A Belle Époque, reproduzida em Belém e Manaus, que era um contexto de bela época da Europa e tal, e trouxeram para cá com muita infraestrutura, com um artifício urbanístico enorme. E a borracha não ultrapassou o café, tá? A produção do café do Brasil foi um ciclo muito mais importante do que propriamente a borracha. A diferença é que o café, o Estado brasileiro estava mais ali em cima do que o da borracha. Questão 24. No Brasil, por volta dos anos de 1860, as áreas iniciais de produção de borracha encontravam-se esgotadas pela exploração predatória, o arroxo. E intensificou-se então a migração em busca dos seringais nativos do Madeira. Porém, essa ocupação não passou com sucesso até o último quartel do século, do ponto médio daquele rio. Considerando o texto apresentado, assine a opção correta a respeito da mão de obra dos seringais do Alto Madeira. Mão de obra dos seringais do Alto Madeira. O mercado de trabalho dos seringais em Rondônia impulsionou um ciclo de desenvolvimento no antigo território, com a criação de cidades, portos, ferrovias e posteriormente com o desenvolvimento da indústria de transformação local. Olha, impulsionou sim a criação de cidades, a criação de portos ali na própria cidade de Porto Velho, ferrovia, mas um desenvolvimento pela indústria de transformação local, não. A borracha era extraída daqui puramente e levada in natura para os mercados externos, no caso a Europa e os Estados Unidos. Letra B. A expansão dos seringais em Rondônia exigiu a importação de mão de obra de outras regiões brasileiras, como o Nordeste e o Sudeste, devido ao fato de tais trabalhadores estarem acostumados ao trabalho disciplinado, fundado nas relações capitalistas mediada pelo salário.
Atenção, o látex não era mediado pelo salário, era mediado pelo sistema de aviamento, troca, tá? Sistema de troca, tá? Tinha um salário também, mas era muito difícil o seringueiro ter acesso a esse salário, tá? Era uma exploração mesmo. A expansão letra C, a expansão dos seringais na segunda metade do século XIX baseou-se em um sistema capitalista, com trabalhadores livres, uma vez que não havia mais relações escravistas de produção no Brasil. Gente, tem relações escravistas no Brasil até hoje, é o que mais tem, na verdade, tá? Infelizmente. Então, essa aqui também está errada. Letra D, o trabalho intenso e extenuante, as relações de dependência, o isolamento fizeram com que os seringueiros abandonassem os cultivos de subsistência, aumentando assim suas dívidas com os donos dos seringais, ou seja, o seringalista, o que resultou em um processo de intensa exploração da mão de obra. A gente falou sobre isso, né? Intensa exploração da mão de obra. Letra D é a resposta correta aí. Vamos ver a letra E, só para tirar a dúvida. As relações entre as áreas de seringais do Acre e de Rondônia com a vizinha Bolívia sempre foram conflituosas, razão pela qual os donos dos seringais preferiam o trabalhador brasileiro ao trabalhador boliviano ou aos indígenas locais. Nem sempre foram conflituosas, tá? E nem sempre ocorreu dessa forma. Eles escolhiam quem estava na frente para trabalhar. Não importava a nacionalidade ou de onde veio, tá? Questão aqui, a terceira, né, que a gente vai trabalhar. O seringal compõe-se basicamente do barracão, que a gente falou, local de residência do seringalista, do armazém, que armazenava borracha e também castanha e outros produtos, né, e do depósito de borracha, castanha, etc. Vamos lá. Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta. Acerca das relações de trabalho e da mão de obra nos seringais do Alto Madeira. Os ramais são vias abertas em meio à mata por onde os veículos retiram madeira, castanha e látex. Gente, veículos. Final do século XIX. Amazônia. Não. Letra B. Os seringais sempre foram constituídos por uma extensa área dividida em sesmarias. Sesmarias e uso coletivo de seringueiros e suas famílias, sendo, portanto, áreas rurais organizadas no modelo cooperativo. Não era modelo cooperativo, era modelo de exploração, de mão de obra, do território, do espaço, de expropriação indígena, não tinha nada disso. Letra C, o barracão análogo à casa grande é o local de residência tanto do dono ou gerente do seringal, quanto dos seringueiros. Não, o seringueiro vivia sozinho, solitário, no meio da mata, tá? E o barracão não era análogo à casa grande. Letra D, as relações de trabalho nos seringais do Alto Madeira eram pautadas por intensa exploração da mão de obra, sem quaisquer vínculos empregatícios entre seringueiros e seringalistas. E aí? Vamos ver. Letra E. O armazém é um local de reunião dos seringueiros, utilizado para diversos fins, como cerimônias religiosas, reuniões políticas, festas e lazer. Reuniões políticas, seringueiro vivia isolado, ele não tinha participação social nenhuma. Letra D aqui, resposta correta, nós temos aqui, intensa exploração da mão de obra, sem qualquer vínculo empregatício, já que o seringueiro ele era um tarefeiro, né? Ele não era um empregado propriamente dito do seringalista. Eu acho que é a mesma questão, não. Vamos lá. Questão no que se refere aos ciclos da borracha na Amazônia, assine-lhe a opção correta. Os ciclos da borracha na Amazônia atraíram migrantes de diversos países para o Brasil, com destaque para os japoneses, bolivianos e peruanos. Tá? A exploração da borracha na Amazônia durante o século XIX e XX foi um projeto geopolítico nacional criado para a união de grupos privados nacionais. Será? Não, né? Não mesmo. O modelo de implantação dos seringais respeitou as terras indígenas. Nenhum modelo na Amazônia praticamente respeitou terra indígena. Pronto. Muito difícil você encontrar alguma coisa aqui que respeitou terra indígena. A popularização da borracha galvanizada ocorreu a partir do século XVIII, mediante a Revolução Industrial na Inglaterra, que utilizou essa matéria-prima em diversos produtos. Não, foi no século XIX, em 1839, que Charles Goodyear descobre. Tá? Os trabalhadores dos seringais eram submetidos a regime de trabalho extenuantes e a intensa exploração de sua força de trabalho. Correta. Letra E. Tá? Bem semelhante a outra questão, muito parecida inclusive, falando sobre a exploração
da mão de obra aí nos seringais. Bom, pessoal, fico por aqui, tá? Agradeço ao carinho de vocês nos comentários, inclusive, tá? Por estarem aqui no canal, agradeço muito. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, primeiro e segundo ciclo da borracha, escreve aqui nos comentários. Próxima aula a gente vai falar da estrada de ferro Madeira Mamoré, que ela está dentro do primeiro ciclo da borracha, tá bom? Meu abraço, até mais, tchau, tchau.